Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto hoje a ser estudado é o da habilitação, um procedimento bastante diferente, pouco estudado, mas que tem uma importância fundamental no curso do processo. E há poucas certezas na nossa vida. Uma delas é de que mais cedo ou mais tarde, infelizmente, nós iremos morrer. E a morte, por ser um fato jurídico muito relevante na vida em sociedade, ela possui também reflexos na ordem do direito, reflexos na ordem do direito material, no campo do direito civil, com abertura de sucessão e tantas outras consequências, mas também reflete no campo do direito processual, afinal de contas, se nós estivermos diante de um processo judicial com o falecimento da parte, há necessidade de verificar como então esse processo terá sua sequência no campo do direito processual. E antes de entrarmos no Instituto da Habilitação, que é um instrumento de procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, é preciso destacar que a morte possui reflexos diferentes em relação ao tipo de direito processual que nós estamos estudando. Por exemplo, se um réu no processo penal morre, é causa extintiva da punibilidade. Então, a morte de uma parte no processo penal tem uma consequência diferente da morte de uma parte no processo civil. No processo penal, se o réu morre, por exemplo, o processo é extinto. É causa de extinção da punibilidade a morte do agente. No campo do direito processual civil, é diferente, pois tanto o autor quanto o réu, ou autores ou réus, podem falecer no curso do processo e este processo irá prosseguir, portanto, no campo do direito processual civil, com herdeiros e sucessores no campo do direito processual. E é isso que a gente vai estudar. Esse procedimento especial da habilitação está previsto a partir do artigo 687 do Código de Processo Penal e sofreu alguns melhoramentos, digamos assim, com a incidência do Código de Processo Civil de 2015. E é isso, portanto, que a gente vai estudar. Diz então o Código de Processo Civil, quando trata lá do procedimento especial da habilitação, que diante do falecimento de qualquer das partes, existe o cabimento de um procedimento próprio para a continuidade e regularidade deste processo. E, portanto, esse instituto é o chamado de habilitação. Então, quando houver o falecimento de qualquer das partes, autor ou réu, ou autores e réus, tem-se o cabimento da habilitação. E essa habilitação, ela pode ser requerida judicialmente pela parte em relação aos sucessores do falecido, como também o contrário, dos sucessores do falecido em relação à parte. Então há aí uma via de mão dupla. Se o autor morre, o processo pode prosseguir com os seus sucessores em relação ao réu. E da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Se o réu morre, o processo também prossegue em relação aos sucessores do réu falecido. Então o processo, repetindo, pode ser requerido, o procedimento de habilitação, pela parte em relação aos sucessores do falecido e pelos sucessores do falecido em relação à parte. Então, denota-se aqui que nós estudamos cabimento e legitimidade. Cabe habilitação quando, por qualquer motivo, uma das partes falece, e quanto à legitimidade, tanto pela parte em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido em relação à parte. Bom, esta ação ou este procedimento especial, ele se faz por meio de uma petição inicial, com todos os rigores de uma petição inicial, e ela pode ser proposta de maneira mais simplificada, ter um processamento de maneira mais simples, mais simplificada, e já já a gente vai dar uma olhadinha disso. Mas, em regra, a habilitação é um instrumento individualizado, autônomo, que é distribuído como procedimento especial e, portanto, se há uma distribuição, nós devemos aí observar também os requisitos da petição inicial para a propositura, até porque é preciso comprovar que realmente se tratam aqui de sucessores da parte. E essa prova é feita por várias formas, né? Se já houve inventário
já herdeiros, se não houve inventário, tem a questão do espólio, que é o conjunto de bens e direitos e responsabilidades do falecido. Então, de alguma forma, a legitimidade deve ser comprovada, e isso é comprovada, portanto, por meio da petição inicial, lá na qualificação das partes. Então, é preciso fazer, inclusive, uma prova documental dessas pessoas que estão ingressando neste processo com esse procedimento de habilitação. Com relação, então, ao processamento, está mais ou menos delineado a partir do artigo 688 do Código de Processo Civil. Uma vez ajuizada, distribuído a demanda, o procedimento de habilitação, o juiz irá receber essa petição e dará vista à parte contrária, para que no prazo de 5 dias as partes contrárias ou a parte contrária se manifeste sobre isso. A primeira novidade que nós já encontramos aqui no Código de Processo Civil de 2015 é a obrigatoriedade de suspensão dos autos principais. Quais autos principais? Aquele processo que tramitava normalmente, em que havia autor e réu e que alguma das partes faleceram. Então há necessidade de suspensão. Não que isso não acontecia na vigência do Código de Processo Civil de 73. Era muito comum que, diante do falecimento de alguma das partes e com o ajuizamento de uma habilitação, houvesse a suspensão dos autos principais. Isso já acontecia, mas não havia previsão legal, a positivação específica da necessidade da obrigatoriedade de suspensão dos autos. Por que suspensão? Porque o processo precisa ser paralisado para discussão com relação à legitimidade. Quem é que vai ter os direitos de continuidade do processo? Ou substituindo a parte ré, ou substituindo a parte autora. Então há necessidade de suspensão, o processo principal permanece suspenso, vamos resolver a habilitação e ver quem vai ter direito de prosseguir, na qualidade de autor ou na qualidade de réu. Então, essa suspensão está devidamente agora já positivada a partir do artigo 689 do Código de Processo Civil. Então, uma vez apresentada a habilitação, suspende os autos principais até resolvermos o campo da habilitação para prosseguimento dos autos principais na sequência com a sentença e trânsito em julgado. Ainda com relação à decisão e o processamento dessa habilitação, o Código foi muito feliz, principalmente com relação à organização instrumental deste processo. Porque, de acordo com o que vem de resposta da parte contrária, da parte ré da habilitação, nós temos consequências diversas com relação ao sentenciamento deste processo. Então é preciso destacar que o procedimento da habilitação é ajuizado, é distribuído e olhamos para aquilo que o réu se manifesta no processo. Então nós temos 3 situações que poderão acontecer quando do ajuizamento de uma habilitação. A primeira delas é quando não há a impugnação e, portanto, o juiz decide habilitando ou não aquelas pessoas. Curiosamente, eu faço um parênteses aqui, para dizer que o Código chama de impugnação a modalidade de defesa do réu no procedimento da habilitação. Geralmente nós conhecemos com muita frequência o instituto da contestação, da defesa, da resposta, mas no campo deste procedimento especial da habilitação, o pronunciamento da defesa, da parte ré da habilitação, o Código chama de impugnação. Então a primeira espécie de resultado prático desse processo é quando justamente a parte ré não apresenta essa impugnação. Então imagina que a parte autora faleceu, os autores ingressaram com a habilitação, os sucessores da parte autora ingressaram e pretendem tomar o curso do processo na condição de autores da demanda em relação ao réu. Então apresentam a habilitação. O réu é citado para se manifestar em 5 dias. Essa manifestação é chamada de impugnação, mas vamos dizer que ele não faz nenhuma manifestação, não apresenta essa impugnação. O juiz já decide e já resolve logo, considera habilitado ou não habilitado aquelas pessoas que pretendem ingressar no polo ativo da demanda.
Mas por que o réu não apresentaria nenhum tipo de argumento ou nenhum tipo de impugnação? Porque às vezes ele viu que realmente aquelas pessoas que querem ingressar na qualidade de parte autora, sucedendo o autor no nosso exemplo, são realmente os sucessores do falecido, são a esposa, o marido, os filhos. Não há nenhuma contradição, nenhuma discussão com relação a isso, a prova documental. A parte ré lê aquela petição, fala, não vou nem manifestar e não apresento, portanto, a impugnação. Nesta primeira hipótese, o juiz já decide, considera habilitado ou não, e vamos prosseguir no processo principal. Segunda consequência, quando há a impugnação e ela vem com argumentos com prova exclusivamente documental. Então imagina no mesmo exemplo, os sucessores do falecido ingressam com a habilitação, o réu é citado e em 5 dias ele apresenta a sua impugnação, a sua modalidade de defesa, mas junta apenas prova documental. Nessa hipótese, se ele apresentou sua prova documental, o juiz então analisa aquela impugnação, analisa a prova documental e já decide, sem dar vista aos autores da habilitação. Então veja que na primeira hipótese não houve impugnação. Na segunda hipótese, houve impugnação, mas houve impugnação conjuntada apenas de prova documental. Nessa questão, o juiz então decide rapidamente, também sem abrir uma maior incidência do contraditório. Não houve a parte autora da habilitação e já decide porque só tinha prova documental. E a terceira e última situação é quando há a impugnação da parte ré no prazo de 5 dias e há necessidade da produção de outras provas, exemplo de prova testemunhal. Nesse caso, essa impugnação é distribuída em apenso. E aí o juiz vai resolver essa impugnação, estabelecendo contraditório, marcando audiência. Então também para ilustrar o mesmo exemplo, os sucessores do autor ingressam com habilitação, o réu se defende apresentando aquilo que nós chamamos de impugnação e nessa impugnação ele apresenta um requerimento para provas orais. Inclusive eu quero provar por testemunha que quem está pretendendo ingressar na condição do autor não tem legitimidade para fazê-lo. O juiz analisa aquilo e fala, olha, não dá para decidir agora, eu tenho que abrir a produção de prova oral e aí vou marcar audiência, então essa impugnação é distribuída em apenso e aí precisa resolver ela, tem a designação de audiência, talvez de perícia, por outras provas e somente então, quando houver a designação, a resolução dessas provas é que então o processo de habilitação será resolvido. Então, resumindo, há 3 situações. Esse procedimento de habilitação pode caminhar por 3 formas diferentes. Quando alguém ingressa com uma habilitação, o réu não apresenta impugnação. Primeira hipótese, o juiz já decide. Quando o réu apresenta impugnação, mas apresenta só prova documental, o juiz também já decide. E a terceira hipótese é quando há a apresentação de habilitação, há impugnação e há necessidade de outras provas que não só as provas documentais. Nessa terceira espécie, o juiz distribui esses autos em apenso, por dependência, abre-se a produção das respectivas provas e depois o juiz vai decidir. Outras questões importantes também que vale a pena destaque é que o Código anterior, o de 73, previa hipótese em que o juiz já poderia desde logo decidir por sentença sem oitiva da parte contrária, sem o réu. Por exemplo, o Código previa, no então artigo 1060 do Código anterior, que quando essa habilitação fosse promovida por esposa, por filhos, o juiz já poderia desde logo decidir essa habilitação. Então essa situação foi revogada pelo Código anterior porque não estava em sintonia com os princípios do contraditório, da ampla defesa. Embora pudesse ser célere e rápido, violava esses princípios, de modo então que qualquer habilitação apresentada, há necessidade de estabelecimento no contraditório. Então, uma vez apresentada a habilitação, sempre a parte contrária terá a oportunidade de ser ouvida, até mesmo para manifestar o desejo de não se defender, como nós vimos naquela primeira hipótese das 3 que nós já estudamos. Com o trânsito em julgado, então o juiz decidirá, a partir dessa impugnação nas habilitações ou não, o juiz decide, e aí, uma vez transitado em julgado, caminhamos então para o processo principal, e o processo principal vai prosseguir normalmente com agora essas pessoas habilitadas, ou sucessores do autor, ou os sucessores do réu nesse sentido.
Foram poucas as alterações com relação à restauração de autos, mas foram boas. Esta é uma ação que talvez a gente vê pouco, né? Talvez havia uma dificuldade ainda maior, especialmente com relação à comunicação no código anterior, mas hoje, com a era da tecnologia, da informação, da obtenção de dados de maneira muito rápida, estas situações tendem a se resolver muito fácil no processo. Em dias mais remotos, em tempos mais remotos, talvez para conseguir uma simples certidão de óbito em alguém que falecia numa localidade distante de onde corria o processo, era algo que demorava muito, né? Então não era incomum você pegar determinadas demandas em que havia um falecimento das partes e que se ficava discutindo uma habilitação por anos, porque ainda não tinha prova documental do próprio falecimento. Então não havia o falecimento. Hoje, tribunais já possuem convênios com cartórios, né, de registro de pessoas naturais, onde a certidão de óbito vem online, bastando um clique do magistrado num sistema próprio. Aqui mesmo nós temos esse convênio com cartórios de registro de pessoas naturais, em que a obtenção da certidão de óbito é muito fácil de se conseguir, né? Então a habilitação tende a se resolver de uma maneira muito rápida. Então eu considero boas, poucas, mas boas as alterações, especialmente a forma de se desenhar esse procedimento, a forma de se resolver esse procedimento, e eu acredito até que na maioria dos casos há pouca impugnação, há pouca irresignação, porque há realmente um desejo, tanto dos sucessores do autor quanto dos sucessores do réu, de resolverem o processo, né? Então há a abertura aí da possibilidade de habilitação, e lembrando, mais uma vez, que a morte, então, possui resultados e consequências próprias, tanto no processo penal, com a extinção da punibilidade, no processo civil, com a habilitação de herdeiros e sucessores, e é um fenômeno muito importante, né, tanto no campo do direito material, do direito civil, porque é a partir da morte que nós temos a abertura da sucessão, né, especialmente no campo do direito das sucessões, lá no campo do direito civil, mas que produz consequências importantes também no campo do direito processual, né? A ideia é que a gente consiga sempre resolver os processos judiciais de maneira sempre célere, né, respeitando os princípios da razoável duração do processo e efetividade, mas é possível, né, que no curso de um processo, uma das partes ainda venha a falecer, e aí nós temos expedientes e instrumentos próprios para resolver essa situação processual, esse incidente processual. E com essas considerações, nós terminamos mais um dos procedimentos especiais. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem comigo e na próxima aula continuamos. Um abração a todos.